Beleza? Mas realmente as aulas estão lá gravadas e vocês têm acesso por lá, de como vocês assistirem. Bom, vamos. Inteligentão aqui não abriu a apresentação ainda. Peraí. Geometria molecular. Pronto. Pessoal, Mariana, Juliana, Lucas, sejam muito bem-vindos, tá bom? Sejam bem-vindos. As minhas aulas, eu estou fazendo esses slides mais animados para que vocês não fiquem entediados aí em casa. Certo? Então tem os memes aqui. E tem um participante também que é o Lockdown, que ele participa com a gente, que é ele que faz a grande parte das perguntas, mas também fiquem à vontade para fazer perguntas também. Participem tanto pelo chat como pelo áudio. Não tem problema, me interrompam a qualquer momento. Certo? O pessoal sabe que eu tenho a mania de falar rápido. Então, avisem se eu estiver falando rápido. Vamos estudar o que hoje? Polaridade, geometria molecular. Polaridade, geometria e forças intermoleculares. E é matemática, tá? Negócio de geometria? Não, engraçadão. É geometria molecular, tá bom? Chega lá e a gente fala sobre isso. Ô, Bruno, não tô vendo a apresentação. Não tá vendo? Ah, é que eu sou um gênio, sabe, cara? Eu não estava compartilhando a tela. O que é que a gente merece? Cacho de Palmas. banana. Um cacho de banana. Uma jola cheia de capim. Pode ser burro. No começo. Ah, agora sim, vocês estão vendo, né? Até agora eu estou vendo também aqui. Sejam todos bem-vindos, certo? Para os novatos, a minha apresentação tem esses meses aí e tem a participação do Lockdown, que ele faz a grande parte das perguntas, mas vocês fiquem à vontade para perguntar o tanto que quiserem. Nós vamos estudar hoje polaridade, geometria e forças intermoleculares. E a matemática? Não é engraçadão, é geometria molecular, beleza? Ah, tá bom. Vamos iniciar com o conceito de polaridade. Né? O que é polaridade? A polaridade de uma molécula é quando a mesma apresenta polos de cargas opostas. Como assim? Não tem uma pilha? Na pilha não tem um polo positivo e polo negativo? É a mesma coisa. Você tem um polo positivo, que não tem elétron, e o polo negativo, que tem elétron. Certo? Na pilha, na verdade, ele representa a passagem, né? Ele sai do negativo para o positivo. Ele representa o circuito. Mas as moléculas é um polo mesmo. Tem uma molécula que vai ter um polo positivo e uma molécula que vai ter um polo negativo. Por exemplo, ó, aqui você tem o átomo de flúor, certo? A molécula de flúor, que é F2. Flúor ligado a flúor. Beleza? Uma ligação covalente. Repare que ela não tem polo. Você tem uma distribuição igual dos elétrons. Certo? Você não tem uma parte mais positiva e uma parte mais negativa. A gente chama de molécula apolar. E aqui você tem o ácido fluorídrico, que é o HF. Eu vou falar sobre isso, mas a eletronegatividade do flúor é maior que a do hidrogênio. Então ele puxa para si a nuvem eletrônica, fazendo com que eu tenha mais carga negativa desse lado da molécula, que está em vermelho, do que desse lado que está em azul. Então aqui eu tenho um polo formado. Onde tem mais carga negativa, vai ter um polo negativo, e onde tem menos carga negativa, vai ter um polo positivo. Isso é que eu chamo de molécula polar. Então aquele conceito, essa solução é polar, esse solvente é polar, essa molécula é polar. É questão de polo. Polo que? Polo elétrico. Se a tua molécula tem uma carga positiva de um lado e uma carga negativa do outro lado. Ou se você não consegue distinguir as cargas. Que símbolo é esse Beleza? aí? É parcial, é um delta. Delta minúsculo. É parcialmente negativo, parcialmente positivo. Por que parcial? Porque é diferente do íon. Como é que eu represento o íon? Na mais carga positiva sobre o sódio. E o Cl menos carga negativa sobre o sódio. O que seria o parcial positivo? Parcial positivo sobre hidrogênio, é um delta, e parcial negativo sobre o flúor. Beleza? Isso quer dizer o quê? Que eu não tenho uma quebra da ligação de elétrons. Eu tenho grande parte dos elétrons com o flúor e uma menor parte dos elétrons com o hidrogênio. Beleza?
Deu para entender? Cri? Então, eu tenho aqui uma substância apolar e uma polar. Beleza? Polar porque tem polos. A Terra não tem polo, polo norte, polo sul, são os extremos. Mas por que isso ocorre? Por que eu tenho moléculas que são apolares? Por que eu tenho moléculas que são polares? Para explicar isso, eu primeiro preciso falar sobre eletronegatividade, que eu acho que eu já falei para vocês. A eletronegatividade, já falei, certeza, é a capacidade que um átomo tem de atrair para si os elétrons em uma ligação química. Eu já defini isso com vocês lá passada, certo? E ela é uma propriedade periódica, ou seja, ela vai variar dentro da tua tabela periódica, onde tu tem os átomos mais eletronegativos da direita e acima, aqui o flúor é o mais eletronegativo, e os menos eletronegativos à esquerda e abaixo, certo? Ela aumenta da esquerda para a direita, de baixo para cima, ok? Como eu falei para vocês, a eletronegatividade é uma propriedade relativa, ela só funciona se ela estiver ligada a alguém, que você mede isso, certo? Então aqui no átomo de FF, ó, flúor, você tem o mesmo átomo, você não tem diferença de eletronegatividade entre os átomos. Então, a mesma força com que esse átomo de flúor puxa os elétrons para ele, é a mesma força com que esse átomo de flúor da esquerda puxa os elétrons para ele. Ou seja, tem uma divisão igual dos elétrons. É isso que faz com que essa molécula seja apolar. Agora, quando vem para o ácido fluorídrico, HF, você tem uma diferença de eletronegatividade. O flúor, esse cara, mais eletronegativo que o hidrogênio. Isso quer dizer o que ser eletronegativo? Capacidade de atrair para si elétrons. Se o flúor conseguir puxar os elétrons para ele, se o flúor puxa os elétrons de ligação para ele, quase todos os elétrons ficam ao redor do flúor, deixando o hidrogênio sem elétrons. Qual é a carga do elétron? Negativa. Se eu estou com os elétrons para mim, eu fico negativo. Se tu está sem elétrons, tu fica positivo. Então, o flúor que para os elétrons vai ficar negativo e o hidrogênio positivo. Parcial negativo, parcial positivo. Por que parcial? Vou repetir. Porque eu não tenho quebra da ligação. Eu só tenho um compartilhamento desigual de elétrons. Que não acontece aqui, ó. A distribuição é igual porque os átomos são idênticos. Simples assim. É só saber se tem diferença de eletronegatividade. Pá, formula. Para moléculas diatômicas, sim. Basicamente, a gente pode dizer o quê? Moléculas diatômicas homonucleares formam compostos apolares. Moléculas diatômicas heteronucleares formam compostos polares. O que diabo é homonuclear? Tem o mesmo núcleo, flúor. E o que é heteronuclear? Que tem núcleos diferentes. Hidrogênio, flúor, carbono, oxigênio, hidrogênio, oxigênio, qualquer coisa que seja heteronuclear, dois átomos diferentes, vai ter diferença de eletronegatividade, então vai ter um átomo com mais elétrons, um átomo com menos elétrons, eu vou ter um polo formado. E para quem não, eu acho que vocês já entenderam, é atômico quando eu só tenho dois átomos, certo? E como é que complica? Nas moléculas poliatômicas, que são aquelas que têm mais de dois átomos. Porque é possível que mesmo com várias moléculas diferentes, a mesma ainda seja polar. Como assim? Porque formam uma coisa chamada de momento de dipolo resultante. Que seria? O momento de dipolo é um momento da física, tipo vetor, tá bom? Momento em que a eletronegatividade, tá errado aí, tá bom? A eletronegatividade gera dois polos de uma molécula poliatômica. Como assim? Olha para cá. Bom, é diferente de oxigênio, não é? Pode passar pelo chat. Sim, não, talvez. Estou em dúvida. Carbono é diferente de oxigênio? Esquece esse outro aqui. Ó. Carbono é diferente de oxigênio.
Se é diferente de oxigênio, vai ter uma diferença de negatividade. Eu vou adiantar, o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, então ele vai puxar para ele os elétrons. Se fosse só esses dois aqui, ó, oxigênio, carbono e oxigênio, seria polar, porque eu teria um polo negativo aqui e um polo positivo aqui. Porém, do outro lado, ó, eu tenho outro átomo de oxigênio, que vai puxar para si também os elétrons, formando outro polo negativo. Fica assim a molécula, ó. O carbono no meio com poucos elétrons e os oxigênios das extremidades com bastante elétrons. Qual é a consequência de eu ter esse negócio? Seguinte, eu tenho um momento, um átomo puxando os elétrons para a direita e um átomo puxando os elétrons para a esquerda. Vai se anular. Molécula linear, não tem momento de dipolo. A mesma força que esse átomo puxa para a esquerda, esse átomo puxa para a direita. Então, repara, os elétrons estão distribuídos igualmente na molécula. Ficou claro para vocês por que eu posso ter uma molécula poliatômica apolar? Hein? Sim, ficou. E quando eu tenho o momento de dipolo resultante é o quê? Repara, ó, eu tenho aqui par de elétron livre, tá bom? E eu também tenho, ó, nitrogênio mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, ele puxa para si, ó, o nitrogênio vai puxar para si os elétrons do hidrogênio. E repara que todos eles estão indo para cima. Está indo para cima, está indo para cima, está indo para cima. Certo? Ou seja, eles precisam, ó, não tem ninguém aqui em cima para fazer a compensação, para jogar para baixo, para fazer a anulação. Então tem o quê? Um momento resultante. Certo? É como se ele viesse e formasse um polo negativo aqui em cima, que recebeu os elétrons, e positivo aqui embaixo, de onde os elétrons saíram. Beleza? A molécula poliatômica polar. Entendi. Depende de como a molécula se organiza no espaço, né? Exatamente. É aí que entra a geometria molecular. É basicamente a forma com que as moléculas se organizam no espaço. Geometria molecular é a forma com que as moléculas se organizam no espaço. Beleza? Mas essa forma é fixa ou ela pode mudar? Na verdade, a geometria molecular pode ser escrita de forma simples, a partir de um modelo. Que modelo é esse? É o modelo RPSV. Quem? RPSV. Repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. O que é a camada de valência que a gente viu já antes? É a última camada, que é aquela camada que participa das ligações químicas. É a repulsão dos pares de elétrons que formam as ligações químicas. E o que é que isso quer dizer? Repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Que os átomos em uma molécula se organizam no espaço de forma a minimizar a repulsão dos seus elétrons de valência. Certo? Os átomos se organizam no espaço de forma a minimizar a repulsão dos seus elétrons de valência. Só um minutinho que está travando aqui o meu mouse e eu não sei porquê. Eu acho que é isso aqui. Pera. Deixa eu ver se melhora agora. Esse aqui também. Acho que é esse aqui mesmo. Peraí. Não, quero salvar não. Pronto. Beleza? Estão me acompanhando, galera? Apesar da minha internet estar ruim, sim. Beleza. Então, repulsão, o que é repulsão? É a repulsão entre as ligações químicas, certo? Entre os elétrons de cada átomo. Ou seja,
Os átomos em uma molécula se organizam no espaço de forma que a distância entre um átomo e outro seja a maior possível. Certo? Daí vem as geometrias. Certo? Deixa eu só voltar aqui. Como assim, professor? A maior possível. Pensa comigo. Tu tem aqui a água. Água não. Vamos pegar o CO2. C, dupla O, dupla O. Vamos imaginar... Professor, Oi. o que significa camada de valência? Pronto. Deixa eu dar um reboot aqui. Que eu acho que falou que você não veio. Camada de valência, cara, é o seguinte. O átomo está aqui, ó. Tem essa estruturazinha do átomo, né? É dividido em camadas, beleza? Tranquilo? Beleza. Pronto. Aí tu tem outro átomo aqui. Também com suas camadas. Vamos dizer que isso aqui seja, sei lá, um átomo de sódio. E esse aqui seja um átomo de cloro. Para formar um NaCl, né? Tu tem que ter o quê? Uma interação desses elétrons com esses elétrons. Certo? A camada de valência é a última camada do teu átomo. É ela que vai fazer as trocas. É ela que vai fazer a ligação química. Então, quando tu pegar HCl, por exemplo, a camada de valência do hidrogênio está interagindo com a camada de valência do cloro. Quando tu pega água, a camada de valência do oxigênio está interagindo com as camadas de valência dos hidrogênios. Beleza? É a camada de valência que faz a ligação química. É ela que vai dar estabilidade. Tipo, o que é a regra do octeto que a gente vê no colégio? É quando eu quero ter 8 elétrons na minha camada de valência. Para isso que as ligações químicas acontecem, para que eu estabilize a camada de valência com pelo menos 8 elétrons. Beleza? É um review rápido 10. Deu para clarear? Tá jóia. Beleza? Então, o que é isso? Presta atenção. O que é o RPSTV? Que eu quero que você foque agora. É a repulsão dos pares na camada de valência. Pensa comigo. Deixa eu apagar aqui. Eu tenho na camada de valência os elétrons. Então, eu tenho aqui um átomo. Vou fazer um átomo genérico. E eu quero ligar nele duas bolinhas. Pensa comigo, essas bolinhas vão ser negativas, tá bom? Já que as interações acontecem pelos elétrons. Negativo com negativo não são cargas iguais? Cargas iguais se repelem. Cargas opostas se atraem. Lembra dessa máxima lá da física? Os opostos se atraem e não existe na química, tá bom? O que existe é os semelhantes se repelindo. Beleza? Semelhantes se repelem. Então, a tua molécula com carga negativa não vai querer ficar perto dessa. Mas eu quero ligar as duas nesse átomo aqui. Como é que eu posso organizar elas nesse átomo para que elas fiquem o mais afastadas possíveis? Você concorda comigo que eu botando uma desse lado e uma desse lado? Sacou a ideia? Hein? E aí, cara, vocês entenderam que é o princípio aqui por trás do negócio? Cargas negativas que vão se repelir, ó, elas vão ficar o máximo afastadas uma da outra. Se eu quisesse colocar 3 cargas, qual é a posição entre elas que fica mais afastada possível? Eu colocar elas como se fosse num triângulo. Ó. E se eu quisesse colocar 4, aí era uma posição mais parecida com um tetraedro. Esse aqui para frente da molécula, esse aqui para trás da molécula. É isso que vai formar as geometrias moleculares. É essa repulsão dos pares de elétron na camada de valência. Esse é o bendito modelo RPSV que dá pesadelo pro pessoal que está fazendo Enem, que está estudando no colégio. É só isso. É você organizar os átomos ligados ao átomo central com a maior distância possível um do outro. Daí vem as geometrias, que podem ser divididas em 2 grupos. Aquelas que não têm elétron livre no átomo central
Por exemplo, essa, ó. Quem é o átomo central? É o átomo que está no meio, por isso que ele é central. Tá bom? Esse cara aqui, ó. Em cima dele, tu não vê elétron livre. O que é elétron livre? Vou mostrar já já. Você tem aqueles caras com elétron livre no átomo central. Por exemplo, a água. Elétron livre, galera, é a bolinha que eu coloco ao redor do átomo para dizer que tem elétron que não está participando de ligação química. Lembra? Essas ligações aqui, ó, esses traços cheios, quer dizer que eu tenho 2 elétrons sendo compartilhados entre esses átomos. Ou seja, esses pares de elétrons estão ligados, porque eles estão participando da ligação química. Certo? E esses dois aqui, ó, esse par e esse par, eles estão isolados. Por quê? Eles não estão participando da ligação química. Eles são pares de elétrons livres. Os grupos que eu falo aqui é um átomo central sem elétron livre e um átomo central com um elétron livre nele. Isso muda as geometrias. Já já eu explico por quê. As que não possuem elétrons no átomo central são essas. A linear, exemplo, cloreto de berílio, ó, aquelas bolinhas que eu desenhei. Ó. A distância máxima entre elas vai ser com 180 graus. Presta atenção na seguinte, ó. Eu sempre vou ter uma geometria linear quando eu não tiver elétron livre no átomo central e eu tiver 2 elétrons ligantes, 2 pares ligantes, ou seja, 2 ligações, ó, 2 ligações. Sem elétron no átomo central, linear, sempre. Quando eu quiser colocar 3 ligantes, 3 pares de elétrons participando da ligação, ó, 1, 2, 3. Sem elétrons no átomo central, eu vou ter uma geometria chamada de planar ou triângulo planar. Beleza? O exemplo aqui é o trifluoreto de boro. A tetraédrica, que é o método do gás metano, o exemplo clássico, é quando eu tenho 4 pares sendo ligados. Ó. 1, 2, 3. Pode explicar 4. planar de novo? Posso. Planar. Quando eu tenho 3 pares, 3 ligações. Essas ligações vão ter o quê? 120 graus. É como se fosse um plano. Um triângulo planar. Ó, como se fosse um triângulo. Certo? Essa é a geometria planar. Entre essas ligações tem 120 graus. Ela é um plano, cara. É um plano. É assim, ó. Ela é plana. Certo? Beleza? Planar. Ou você pode Certo, chamar entendi. também de triângulo planar. Tá? Ela tem esses 2 nomes, mas é conhecida mais como planar. A tetraédrica é quando eu tenho 4 pares. Ó. 4 ligações. 1, 2, 3, 4. Ela se organiza como se fosse uma pirâmide de base quadrada. 1, 2, 3, 4 bases, ó, que é a base dela. Ó, e o topo. Certo? É um tetraedro. Certo? Uma pirâmide de 4 faces. Beleza? Normalmente a tetraédrica é representada assim também. Ó. Essas ligações aqui, você desenha uma para frente, que é essa cunha cheia, e uma para trás, que é essa cunha rachurada. Mesma coisa. Tem um exemplo aqui desenhado no computador que é mais bonito. Beleza? Então, a tetraédrica é quando eu tenho 4 ligações no átomo central e eu não tenho elétron livre no átomo central. Estou com a boca cansada de falar. Eu vim de uma aula anterior. Beleza. Aí a gente também tem com 5 ligações, 5 pares de elétrons ligantes. 1, 2, 3, 4, 5. Que é como se formasse uma bipirâmide, ó. Como se tivesse uma base aqui, ó, retangular, triangular, aí uma pirâmide para cima e outra pirâmide aqui para baixo. Beleza? É a bipirâmide trigonal, porque a base é um triângulo. Quando eu tenho 5 ligações no átomo central, sem nenhum elétron livre ligado ao átomo central. Beleza? Aqui, galera, é meio que um decoreba. Já eu dou um bizu que facilita.
mas eu estou só apresentando para vocês a geometria. Se vocês não entenderem alguma, me avisem. Certo? Lembra só do seguinte, por que é que ela se organiza dessa forma? Porque se eu tiver 5 átomos ligados ao átomo central, a melhor forma desses átomos ficarem o mais afastados possíveis um do outro é nessa posição, formando um triângulo aqui no centro e um ângulo de 90 graus, de 180 graus em relação aos dois outros. Como se ficasse aqui, ó, uma reta aqui, ó, e um triângulo aqui no centro. Beleza? Por último, vem a geometria octaédrica, que é quando eu tenho 6 pares de elétrons ligantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Forma um octaédrico, que é 2p é um octaedro. Como se fosse um diamante, assim, ó. Uma base quadrada aqui na frente. Beleza? Que é quando eu tenho 6 átomos ligados ao átomo central e não tenho par de elétron livre nesse átomo central. Então, eu tenho 5 geometrias sem pares de elétrons no átomo central, que é a linear, a planar, a tetraédrica, a bipirâmide e a octaédrica. Beleza? A diferença é só nos elétrons que são ligantes. Se for 2, é linear. Se for 3, é planar. Se for 4, tetraédrico. Se for 5, bipirâmide. Se for 6, octaedro. Essas geometrias... Deu para entender, galera? Deu para pegar aí? Eu entendi sim, viu? Só não peguei a forma das figuras, tipo... Eu achei muito matemático, então... Não se preocupa com angulação, Tipo, essas cara. pirâmides aí, eu não consegui entender, mas Não, em geral eu consegui. Não se preocupe com isso aí, não. Não se preocupe com isso aí, não. Se preocupe em olhar para cá e você entender que é um octaédrico, ou você olhar para cá, ó, você conseguir entender essa figurinha aqui, tá ótimo já. Isso aqui é só Pronto, para foi aí mesmo enfeitar. que eu entendi. Essa aí que tu riscou, Deus me livre. Essa aqui não precisa se preocupar, não. Entenda essa aqui, ó. Tem uma bolinha para frente, uma bolinha para trás, uma bolinha para esquerda, uma bolinha para direita, uma bolinha para cima, uma bolinha para baixo. Beleza? Uma coisa bacana. Todas essas geometrias que eu apresentei a vocês, se eu tiver os mesmos átomos, se esses aqui forem iguais, ó, todos os átomos iguais, elas são apolares. Sempre, tá bom? Essas geometrias, quando os mesmos átomos estão ligados ao átomo central, sempre serão apolares. Por quê? Porque vai ter sempre um cancelamento do momento de dipolo gerado. Ó, se eu pegar os 6 átomos iguais, ó, presta atenção. O flúor é mais eletronegativo que o enxofre. Ele puxa para cima, esse aqui puxa para baixo. Esse puxa aqui para a diagonal esquerda, esse puxa para a diagonal direita. Esse puxa para a banda de cá, esse puxa para a banda de lá. Vocês conseguem visualizar que as forças de atração estão sendo anuladas? Tem não, Lucas. Ninguém fez não, cara. Pode ser até... Vocês podem Tem até um grupo fazer. de farmácia. Vocês podem até fazer, então adicionem o Lucas. Eu não tenho, sinceramente. Eu não participo de nenhum, pelo menos. Mas se vocês quiserem criar e me adicionar, fica à vontade, viu? Não tem problema com isso, não. Eu sei que meu celular roda a FVJ mais que não sei nem o quê. Essa aula é só do curso de farmácia, né? Só do curso de farmácia. Beleza? Então, vocês estão percebendo que, ó, as forças se anulam, estão em direções opostas, então não tem um momento de dipolo restante. Ou seja, uma molécula polar. Agora olha para cá. Se eu tenho átomos diferentes. Vamos pensar, ó. Eu nunca falei. Eu já falei para vocês, eu acho que já. Eu já falei a frase para vocês, né? Já. Lembrei. Von Klebriski, Oi, falou. pH, né? Para saber a eletronegatividade. Mas explica aí pro pessoal que vê agora. Explico. Galera, isso aqui é um bizu gigante para saber qual átomo é mais eletronegativo que o outro. Sempre o da esquerda é mais eletronegativo que o da direita. Sempre. Certo? Ou seja, se tu está olhando para o cloro, ele é menos eletronegativo que o nitrogênio e mais eletronegativo que o bromo. Sempre assim. O flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Por quê? Porque ele está à esquerda do oxigênio. Então, olha para cá. Ó. O enxofre, entre o enxofre e o hidrogênio. Ó. O hidrogênio está aqui, o enxofre está aqui. O enxofre é mais eletronegativo. Então,
ele vai puxar as cargas para ele vai puxar os elétrons para ele, porque ele é mais eletronegativo. E o flúor é mais eletronegativo que o enxofre. Então ele vai puxar para ele as cargas. Aí ele puxa. Você está vendo que as cargas estão subindo, ó? Tudo indo para cima. Então tem o quê? Tem um momento de dipolo. Aí a tua molécula é polar. Certo? Tem exceção, professor? Quando são diferentes. Ó, essa aqui é tudo igual, sempre vai ser apolar. Essa aqui tem átomos diferentes. E é polar. Tem exceção? Tem. Olha para cá. O enxofre, a gente já viu pela frase, é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então ele vai puxar para si os elétrons. Ó, essa carga se anula com essa carga se anula com essa. E o flúor de cada lado? Ele vai puxar um para cima e o outro vai puxar para baixo. E também vai se anular. Ou seja, está todo mundo se anulando. Então essa molécula é apolar. Certo? Mesmo que ela tenha elétrons diferentes ligados ao átomo central. Por isso que eu frisei aqui, ó. É melhor entender o conceito. É melhor que você entenda o conceito de como uma molécula poliatômica vai se tornar apolar do que você decorar uma regrinha. Certo? Então é só olhar para as cargas, lembrar da fase, dessa frase maravilhosa aqui. Funkler diz que pH tatua no braço. Certo? Faz uma tatuagem de rena. Podia dar prova que, se bem que é online, né? Não vai fazer diferença. Beleza? Lembra disso e pensa nas cargas sendo atraídas e repelidas. Se essas cargas se anulam, você tem uma molécula polar. Se você solta carga, você tem carga indo em uma direção, tipo isso aqui, ó, que está indo para cima, ó, você tem um momento de dipolo, a molécula vai ser polar. Beleza? Entendi. Então é melhor analisar caso a caso. Exato. Mas as outras geometrias? Aquele segundo grupo. Professor, Oi. então, só em uma frase, resumindo. Então quer dizer que sempre a molécula de carga mais negativa vai atrair, em toda regra. Não é de carga mais negativa, é a molécula mais eletronegativa. Que Tá é ok. isso Que é uma propriedade periódica, né? É uma propriedade periódica. Deixa eu voltar aqui para mostrar. Estamos quase lá. Aqui. Beleza? Eletronegatividade, ó. O que é? É a capacidade que um átomo tem de atrair para si os elétrons em uma ligação química. Ou seja, nessa ligação química aqui, ó, lembra? Ligação covalente. Esses elétrons estão sendo compartilhados entre as duas moléculas, entre os dois átomos, certo? Estão compartilhados. Ó, hidrogênio, fica um pouquinho com os elétrons, depois eu fico um pouquinho, o flúor. Ficam dividindo os elétrons. Só que o flúor é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então ele vai puxar para si os elétrons e vai ficar mais tempo com os elétrons do que o hidrogênio. Analogia clássica disso aqui. Quem já jogou videogame com o irmão mais novo? O que a gente faz com o nosso irmão mais novo? A mãe fala, joga com seu irmão. A gente pega o controle, passa uma hora jogando e deixa 5 minutos com ele para ele brincar um pouquinho. É a mesma coisa. Ou então no computador, ou no celular. Depende de como é o seu dia a dia. Beleza? Eu tenho um átomo que deveria estar compartilhando igualmente os elétrons, puxando para si essa quantidade de elétrons. Isso é por causa da eletronegatividade. Como é, Lucas, que eu faço para... Qual é o bizu que eu uso para não ter que estar voltando nessa tabela? É a frase. Ó. Flúor é mais que oxigênio, que é mais que nitrogênio, que é mais que cloro, que é mais que enxofre, que é mais que bromo, entendeu? Essa diferençazinha aqui, ó, essa areazinha aqui, ó, é o que está naquela frase lá. Essa frase, ela serve para facilitar a minha vida na hora de saber quem é mais eletronegativo. Ó. Flúor é mais eletronegativo que oxigênio, que é mais eletronegativo que nitrogênio, que é mais eletronegativo que cloro, sucessivamente. Beleza? Eletronegatividade é uma propriedade periódica, não é mais negativo. É diferente. Beleza? Você vai entender isso? Tá, jóia, entendi agora. Show. Beleza.
As outras geometrias, galera, são as que têm elétron livre no átomo central. Isso vai ter uma coisa bacana. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, como é que eu... Vamos aqui, deixa eu desenhar junto. Você tem a geometria angular. O que é essa angular? A água é angular. Aqui está o dióxido de enxofre, mas a água também é angular. Deixa eu desenhar assim, ó. Presta atenção. Você tem um C dupla O, melhor. Berílio H2, que é linear. Tem o BE, H. É uma geometria linear. Beleza? Aí você tem aqui, ó, o SO2, ou a água, que é angular. HOH. E a água tem elétrons aqui. Beleza? O que aconteceu? Repara, o que eu falei para vocês? Se eu tiver dois átomos para serem ligados, eles querem ficar o mais longe possíveis um do outro, concorda comigo? Então, por que é que esse hidrogênio está perto desse outro hidrogênio? Alguém tem uma ideia? Porque eles são iguais, sei lá. Não, cara, por causa desses caras aqui, ó. Dos pares de elétrons livres. Eles ocupam muito espaço. Certo? Então, eles empurram. É como se eles ocupassem esse espaço aqui, ó. Eles empurram os hidrogênios para baixo. Ele deforma a molécula. Então, a geometria que deveria ser linear, quando eu jogo um par de elétron aqui em cima, ela vai deformar a minha geometria. Aí eu fico com a geometria angular. Deu para sacar aí? Analogia bacana. Já viajou de ônibus sentado com um cara grande do teu lado? Tipo eu. Que eu acho que eu tenho quase 1,20 m de ombro a ombro. Hein? Já viajou do lado de um cara grande? Ou do lado de um cara gordo? Eu não posso ser gordofóbico, tá sendo gravado. Pode. Meu irmão, é ruim, bicho. Por quê? Porque tu fica sem espaço. Tu tem que se encolher todinho. Não é não? Por Isso quê? mesmo. Porque ele ocupa espaço. Se ele ocupa espaço, meu amigo, se ele ocupa espaço, tu afasta. Tu dá uma encostada assim na parede do ônibus. Tu dá uma afastada. É o cabo espaçoso. Os elétrons livres são espaçosos. Então eles deformam a tua molécula. Certo? O que é que eu posso te dar para vocês de bizu? E ajuda muito, acredite em mim. Ó, dois pares de elétrons ligantes que estão fazendo ligação e um par de elétron livre, sempre tu vai ter uma geometria angular. O conceito é qual? Os elétrons livres ocupam mais espaço e deformam a tua molécula. O bizu é qual? Conta quantos ligantes e quantos livres. Se tu tem 3 no total, 3 era de quem? Se fosse 3 ligantes, era quem? 3L. Não era trigonal planar? Ou triângulo planar? Que é a mesma coisa? Mas se for 2 ligantes e um livre, 2 ligantes e um livre. 2 mais 1 não é 3, né? É como se fosse dessa base aqui, ó. 3 ligantes. Só que tem um elétron livre. Aí ela vira angular. Vai deformar a tua molécula. Mesma coisa, bem parecida, ó. Olha para cá, ó. 3 pares de elétrons ligantes, 3 ligações, e um par de elétron não ligante. Só tem um aqui em cima. Qual seria a base? Seria a tetraédrica. Ó, como se tivesse 4 ligações. Mas tu tem uma ligação que quem está ocupando é um par de elétron livre, que é muito grande. E vai deformar a tua molécula. Aí tu vai ter o quê? Uma pirâmide trigonal. É como se fosse uma pirâmide aqui, ó. Com base triangular. Beleza? Tá ficando claro, pessoal, para vocês? Estou tentando deixar de uma forma mais didática, que é isso aqui, ó. 3 pares ligantes, um par não ligante. Ah, então naquela figura 2 ali, a primeira estrutura tá errado dizer que é só tetraédrico, né? Pode vir pegar.
Só um minuto aqui, pessoal, rapidinho. Só tapar aqui as câmeras, pegar uma roupa aqui. Vai. Sei não, tudo. Beleza? Ó, deixa eu tentar outra abordagem aqui também para aprofundar com vocês. A geometria eu vou enxergar nas moléculas que estão ligadas, tá bom? Então o angular está aqui, ó. Essa é a geometria que eu vou olhar. Esquece o par de elétron. O par de elétron só serve para deformar. A geometria que eu vou olhar está aqui, ó. Ó, no que está ligado. Que é a piramidezinha. Beleza? Pirâmide trigonal. Por quê? Porque eu tenho 3 ligantes e um par de elétron livre. Ó, é tanto que se repete, ó. Se eu tiver a tetraédrica também, 4 ligações, ó. Só que são 2 ligantes, ó. E 2 pares não ligantes, eu vou ter também angular, porque tá aqui, ó. O angular, ó. Estão percebendo isso? Estão me acompanhando, ó? Tá aqui angular quando eu tenho 3, 2 ligantes e um não ligante. Certo? Tá aqui angular, ó, quando eu tenho 4. 2 pares ligantes e 2 pares não ligantes. O que importa é o átomo que existe, que é essa ligaçãozinha aqui, ó. Beleza, pessoal? Então, eu tenho uma forma angular. Eu tenho uma... Professor, então Oi. o que o senhor está querendo dizer é que sempre esses livres eles vão deformar a forma original. É isso? Exatamente, exatamente. Essa aqui é a Certo. forma Aí, original, ó. pronto, Os livros deformam ela. o da esquerda é a forma original, é isso? Exato. E esse aqui é a forma deformada por quem? Pelo par de elétron livre. Tá. Exatamente. Beleza? Ó, pode deformar para um angular, que é quando eu vou ter 2 pares ligantes e um par não ligante. Pode deformar para uma pirâmide trigonal, que é quando eu tenho 3 pares ligantes e um par de elétron não ligante. Certo? Sempre que eu tiver 3 ligantes e um não ligante, eu vou formar uma pirâmide trigonal. Sempre. Se eu tiver, ó, 2 pares ligantes e qualquer quantidade de pares não ligantes, angular. Porque eu só vou ter 2 ligações possíveis. E vai formar esse ângulozinho aqui, ó. Vamos complicar um pouquinho. Se eu tiver, ó, a base, a original, bipirâmide Jesus. trigonal, que é quando eu tenho 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Só que um deles é um par de elétron livre, ó. Ou seja, eu tenho 4 ligantes, tá vendo? Ó, 4, Então, 1, mas 2, 3, 4. pronto, Oi, professor, só diga aí. interrompendo. Essa daí tem 2 livres e 2 ligantes, né? Ah, Eu não estou conseguindo ver diferença nas duas formas. Na deformada dessa para. para essa, Só muda o nome, é? aqui Essas duas não. esses 2 desenhos aí estão ilustrando 2 formas, né? Isso, você não está vendo diferença dessa para essa. Não, não. Mas é porque está desenhado aqui. Essa molécula, na verdade, ela só existe assim, ó. E os pares de elétron aqui em cima. Percebeu a diferença agora? Para essa? Isso aqui, a base dela seria essa aqui, ó. A, B, B, B e B. Era para ter os 4, mas está faltando 2, ó. Tá entendendo? Deixa eu voltar aqui na tetraédrica, ó. A tetraédrica é essa aqui, ó. Aqui é a tetraédrica, ó. 4 ligações, tá vendo, ó? Beleza? Ó, 4. Uma em cima e aqui embaixo 3. Agora olha para essa aqui. Uma em cima, ó, 2 embaixo. E aqui em cima está faltando o átomo. Ó. Ou não está faltando? Isso aqui é elétron que não está sendo ligado a ninguém. Tá conseguindo enxergar isso aí, Lucas? Ó, tá faltando o átomo. Uhum. Então, essa molécula é uma molécula de água. Ó. Tem um átomo aqui embaixo de hidrogênio ligado a um átomo de oxigênio ligado a outro átomo de hidrogênio. Não são só 2 ligantes? E eu não falei lá na linha A, que se eu tiver uma bolinha e eu quiser ligar mais 2 nela, a forma mais
a melhor forma possível de ter uma repulsão, de não ter repulsão, é eu colocar nessa posição? Não é isso? Que forma linear, quando eu tenho dois ligantes? Então, dois ligantes é para formar linear. Mas, ó, eu tenho dois ligantes também, e ela fica num formato angular. Por quê? Porque eu tenho pares de elétrons livres, que vão deformar a minha molécula. Beleza? Deu para entender agora? Agora eu consegui entender particularmente. E aí, Lucas? Pode, meu irmão, você pode perguntar até 10 horas que eu vou respondendo. Não tem besteira não. Pode perguntar. Se é quem não. Não, vai dar certo. Valeu. Beleza? Mesma coisa aqui, cara. Ó. Certo? Isso aqui, essa figura é só a base para você saber que ela veio, ó, ela tem três ligantes. Ela tem três ligações, não é três ligações, ela tem duas ligações só. Certo? Isso aqui é a molécula que existe. É isso aqui a molécula que existe, ó. São os átomos que estão ligados nela. Esse cara aqui não é ligação. Ele é só um par livre. Que vai fazer o quê? Deformar. Ó, se fosse dois ligantes, era para ser linear. O mesmo exemplo da outra. Era para ser assim, para ter a maior repulsão. Mas como eu tenho um pazinho danado de elétron aqui em cima, ó, fazendo o quê? Ocupando muito espaço e jogando esses meus átomos para cá para baixo, deformando minha molécula. A mesma coisa aqui, ó, na pirâmide trigonal. Qual é a melhor forma de eu agrupar três pares? Não é fazendo isso aqui, ó. Um para cima, um para cá e um para cá. Na melhor forma de eu agrupar três, mas eu tenho um diabo de um par não ligante, ó. O que ele vai fazer? Ele vai pegar essa minha moléculazinha, ocupar uma ruma de espaço e empurrar esses três para cá para baixo. Aí vira uma pirâmide trigonal. Estão entendendo? Eu estou quebrando a regra de agrupamento. Por quê? Porque o par de elétron ocupa muito espaço. Ele não consegue dividir espaço muito bem. Ele ocupa mais espaço que o átomo ligado, que o elétron ligado e deforma a molécula. Certo? Aqui, deixa eu dar uma apagadinha aqui. Para a gente falar dessa estrutura aqui, ó. Que é a gangorra. Certo? Ó, a gangorra, ela tem 4 ligantes. Qual é a melhor forma de eu agrupar 4 ligantes, galera? Não é no tetraedro? Não é fazendo um para cima, um para cá e um para cá? Na melhor forma de eu agrupar 4 ligantes? É, mas eu tenho um par livre. Esse bendito par livre vai pegar esses dois átomos aqui de cima, ó, e vai ocupar o espaço. Vai jogar esses caras para cá para baixo. Ó. Vai ficar assim, ó, negócio mais ou menos assim. Certo? Que é o que a gente chama de forma de gangorra. É que aqui não dá para vocês verem, mas é como se eu tivesse isso aqui apoiado no chão. Se eu desenhasse assim, isso aqui está apoiado no chão. E eu tenho uma barrinha assim e uma barrinha assim. Certo? Aí fica parecendo uma gangorrinha. Tu bota os meninos sentados aqui, tu vê uma gangorra. Certo? Eles brincando de gangorra. Por isso que é chamado de gangorra. Tá bom? O bizu é quando eu tenho 4 pares ligantes e um não ligante. Ele vai deformar o que seria um tetraedro, que era o mais estável possível. Beleza? Quem é a base dela? É a bipirâmide trigonal. Também tem uma forma de T. Ó. Como é que eu agrupo muito bem 3 pares ligantes? É no plano, no planar. A melhor forma de agrupar 3 pares ligantes é assim. Mas eu tenho 2 pares isolados. Ele vai jogar isso lá para baixo. Vai ficar como? Vai ficar como se fosse um T. Um assim e um assim. Beleza? E chega ao seguinte extremo, ó. 2 pares de elétrons ligantes e 3 pares não ligantes. Ela vira uma linear. Ó. Por quê? Porque eu fico só com uma linha. Eu tenho galera repelindo do lado direito, galera repelindo do lado esquerdo, ocupando espaço. Aí você acocha os átomos numa linha. Aí você tem uma geometria linear, mesmo que eu tenha o átomo central com 3 pares de elétrons livres e 2 pares ligantes. Beleza? Vocês estão me acompanhando? Raciocinando dessa forma, tá dando para entender?
Hein? É, né? Você não foi tão xoxo. Pensa o seguinte, como é que eu quero que vocês raciocinem isso aqui para ficar mais fácil? Talvez, não sei. Vocês me digam. Se eu tenho 3 ligantes, qual é a melhor forma de organizar 3 ligantes? É assim. Mas eu tenho uma galera deformando ele, vai entortar a minha molécula. Se for 2, é forma de T. Se for 1, é bipirâmide. Ó, se eu tenho 3 ligantes, ó. 3 ligantes, tá vendo? Ó? E um par não ligante é bipirâmide, porque eu só tenho um empurrando para baixo. Ele consegue formar a forma de uma pirâmidezinha. Se eu tenho 3 pares e 2 não ligantes, vai dar a forma de T. Por quê? Porque são 2 pares empurrando. Deforma mais. Certo? Se eu tenho 2 ligantes e 3 pares empurrando, eu formo linear, porque eu consigo fazer tipo uma zona de pressão aqui dentro, e isso aqui fica numa linha. Se eu tenho 2 pares não ligantes e dois pares ligantes e 2 não ligantes, ela fica angular. Da mesma forma que se eu tiver 2 pares não ligantes e um par não ligante, também vai ficar angular. Beleza? Entenda um conceito, galera. Esse cara vai deformar a molécula. Aí você usa a imaginação. Ou então decore isso aqui, ó. 2 e 1 é angular. 3 e 1 é pirâmide trigonal. 2 e 2 é angular. 4 e 1 é gangorra. 3 e 2, forma de T. 2 e 3, linear. Só tem mais duas. Pirâmide de base quadrada, que é quando eu tenho 5 pares ligantes, ó. 5 pares ligantes e um par não ligante. Aí ele vai formar 5 pares. Qual é a melhor forma de organizar 5 pares? Vamos lá. É numa pirâmide, numa bipirâmide, que é um para cima, né? Ó, um para cima, um para baixo, um para cá, um para cá e um para cá. Essa é a melhor forma de organizar 5 ligantes, 5 ligações. Mas eu tenho um par não ligante no meio. Tu bota um par não ligante aqui, ó. Ele é muito grande, né? Ele vai ter que jogar essa galera para baixo. Aí ele joga fazendo isso aqui, ó. Uma para cá, uma para cá, uma para cá, uma para cá e uma lá para baixo. Aí tu fica com o que ele chama de pirâmide de base quadrada. Tá aqui a pirâmide. Nesse desenho aí da direita, ele fez mais o contrário, né? Tá de baixo para Ele cima. fez o contrário do que eu desenhei, foi. Viu? Mas é a mesma coisa. Ele tá ele tá de cima para baixo, aqui ele tá de baixo para cima. Não tem diferença não. Beleza? E para finalizar, eu tenho um colchão de quadrada planar, que é quando eu tenho os 4 ligantes e 2 pares não ligantes. Aí eu fico com um para cima e um para baixo, e todos eles aqui centrados no meio, como se fosse um quadrado, como se fosse uma folha de papel. Pessoal, repara, sempre ocupando o máximo de distância possível. Ó, os 2 elétrons não ligantes estão em lados opostos, ó, certo? Por quê? Porque eles ocupam mais espaço. Então, eles tendem a se organizar, a ficar o mais afastado possível um do outro. Ó, um para trás, essa linhazinha aqui significa para trás, essa linhazinha significa para frente. É como se um estivesse entrando no monitor e o outro saindo do monitor. Posições opostas. Ó, um para trás, um para frente e um no plano. Sempre o máximo de distância possível. Ó. Um para trás, um para frente. Beleza? Essas são as principais geometrias moleculares. Beleza? As dicas que eu posso dar são quais? Observe se tem elétron livre no átomo central. Beleza? Aí você conta quantas ligações você está vendo. Isso na molécula. Você vai ver uma molécula de água, você vai ver assim, ó. HOH. Observa aí. Você está vendo quantas ligações? Eu estou vendo 2. Tem elétron livre no átomo central? Tem. Ó. Observe se tem elétron livre? Tem. Conte quantas ligações? Tem 2. Quantos elétrons livres no átomo central? Tem 2. Então eu tenho 2 ligações e 2. É um angular. Aí você vai lá naquela relaçãozinha que eu passei, 2 para 1, 1 para 2, 1 para 1, e faz. Beleza? Qual é a sorte de vocês?
A AP1 é online. Então vocês vão poder pesquisar. Jesus, graças a Deus. Interessante como os átomos se organizam nas moléculas. E Mas realmente ninguém vai. Como é? Mas a gente nem vai pesquisar, não. Vai não, cara. Cara, isso aqui parece muito complicado, mas quando você começa a treinar, é óbvio. Porque é uma forma geométrica. É visualmente apelativo para você decorar. É mais fácil decorar a fórmula de Bhaskara, eu tenho certeza. Bacana. Também é como as moléculas interagem umas com as outras. Certo? A gente viu até agora ligações químicas, na aula passada, a gente viu como é que o átomo de cloro se liga com o átomo de flúor. Nem se liga. O átomo de sódio se liga com o átomo de cloro. A gente viu como é que o átomo de flúor interage com outro átomo de flúor. A gente viu como é que os átomos das ligações metálicas interagem. Mas a gente ainda não estudou como é que a molécula de água se comporta junto da molécula de cloro. Como é que a molécula de gás carbônico se comporta junto da molécula de água. É isso que a gente vai ver agora. Ah, é? Como é? Tipo, como uma molécula de água interage com outra molécula de água? Ou como é que ela interage com a molécula de óleo? Certo? Esquece a ligação química. A ligação que forma a molécula. Agora eu quero saber como é que uma molécula interage com outra. O preceito básico é o seguinte. É a polaridade das moléculas. Certo? Lembra lá, semelhante dissolve semelhante? Beleza? Onde moléculas semelhantes interagem fortemente com outras moléculas semelhantes. Aí você pensa em polaridade. A molécula polar vai interagir muito bem com outras moléculas polares. E as moléculas apolares vão interagir muito bem com outras moléculas apolares. Beleza? Semelhante interage com semelhante. Tipo, polar com polar e apolar com apolar? Exatamente isso. Mas não fica só nisso. A gente vai estudar agora as forças intermoleculares. Intermoleculares é entre moléculas, tá bom? Não confundam com intramoleculares, que é dentro da molécula. Isso são as ligações químicas. As intermoleculares é a interação de uma molécula formada com outra molécula formada. Essas forças intermoleculares são basicamente a forma como as moléculas interagem uma com as outras, certo? Ou no meu português muito mal escrito, uma com as outras. Existem diferentes tipos de forças intermoleculares, que são as forças íon-íon, íon-dipolo, dipolo-dipolo, ligação de hidrogênio, dipolo induzido e dipolo instantâneo. A gente ainda pode separar assim, ó. São as forças iônicas, as forças de Van der Waals, e as forças de London. Beleza? Dá para dividir nessas três aqui. As forças do tipo íon-íon, elas vão ocorrer entre compostos iônicos. E são essas forças que vão formar o que eu falei para vocês, que é o retículo cristalino. Que é isso aqui. Beleza? Galera, a força intermolecular, essas interações entre as moléculas, é o que vai mexer basicamente no estado físico. Tipo, vocês viram lá na aula passada que os compostos iônicos sempre são encontrados no estado sólido. Por quê? Porque a força intermolecular que liga o átomo de cloro no átomo de sódio, que faz com que essas moléculas aqui, essa molécula, com essa molécula, com essa molécula, interajam tão fortemente, formando um retículo, formando uma pedra, um cristal, essa força íon-íon. Beleza? É quando eu tenho, ó, o Cl- de um sódio, de uma molécula de HCl, interagindo com Na+ de outra. Você tem aqui polos, ó, polo negativo, polo positivo, mas numa molécula iônica. Você também tem as forças íon-dipolo, certo? Quem é dipolo, pessoal? Dipolo é quando eu tenho polos. Polos, elas ocorrem em moléculas covalentes. Elas não acontecem com íons, tá bom? O íon tem carga própria, ele não forma polo. Eu tenho um íon negativo e tenho um íon positivo. Aí, numa molécula,
Na mesma molécula, você pode ter o polo negativo e o polo positivo, que é se chamar de dipolo, o negativo e o positivo. Então, na interação íon-dipolo, que vai ocorrer entre um composto iônico e um composto covalente polar. Tipo assim, ó, tá aqui um íon positivo, tá aqui um íon negativo e tá aqui uma molécula de água, H2O. Você tem o oxigênio mais eletronegativo que os hidrogênios, então ele puxa para si os elétrons, ficando com carga negativa, formando um polo negativo, aqui que está em vermelho, e os hidrogênios formam o polo positivo, que está em verde. Beleza? O que acontece? O polo negativo da tua molécula polar vai interagir com o íon positivo. E o polo positivo da tua molécula polar vai interagir com o íon negativo. Isso é meio óbvio, né? Carga negativa é atraída por carga positiva. Carga positiva é atraída por carga negativa. Os opostos se atraem. Certo? Oi. Bruno, então isso aí ocorre numa solução eletrolítica? Exatamente. Ocorre. Certo. É esse tipo de força que faz com que tu consiga dissolver sal de cozinha na água. Se botar sal de cozinha e mexer na água, tu começa a quebrar o retículo cristalino. Por quê? Porque a água interage muito bem com o cloro e com o sódio, isolando eles. É o que eu vou mostrar agora. Ó, o que acontece? Você tem aqui uma molécula de água e um sal qualquer, que não seja insolúvel, óbvio, né? Você fez em outra aula, parte de solubilidade. Mas você tem a água e um sal. O que acontece? Os íons, ó, os íons sódio são separados dos íons cloro porque ele tem uma interação muito forte com os polos negativos da água. E os íons cloro são isolados dos íons sódios porque eles têm uma interação muito forte com os polos positivos da água. É o processo que a gente chama de solvatação, que é quando você separa as cargas iônicas, separa o soluto, quebra a estrutura. Como? Separando e isolando os íons. Ficou claro? Por isso que a água, por exemplo, não se mistura com óleo. Por quê? Porque a água tem polo, o óleo não tem polo. Como é que ela vai interagir? Entendeu? O óleo é uma molécula polar. O processo de solvatação ocorre em função dessas forças íon de polo. Beleza? Por isso você consegue dissolver sal em água, certo? Qualquer íon que você imaginar que seja solúvel, ele vai ser solúvel por causa dessa propriedade, desse tipo de interação. As forças de polo ou dipolo permanente ocorrem entre duas moléculas covalentes polares. Como assim dipolo permanente? É a mesma coisa, tá bom? Dipolo ou dipolo permanente. É quando eu tenho uma interação, ó, entre uma molécula polar e outra molécula polar. Por que é dipolo permanente? Porque sempre eu vou ter esse polo formado na molécula. Sempre vou ter o hidrogênio mais positivo e o cloro mais negativo, por exemplo. Sempre, 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 sempre. Daqui a 1000 anos, esses polos vão estar do mesmo jeito, na molécula de HCl. Certo? Ocorre entre duas moléculas covalentes polares. Há um desequilíbrio na distribuição de elétrons, deixando parte da molécula positiva, ó, e parte da molécula negativa. Qual o lance? Eu tenho um polo negativo e um polo positivo. O que acontece se eu botar mais de uma molécula dessa perto uma da outra? O polo positivo de uma vai atrair o polo negativo da outra, e sucessivamente, se atraindo, e você tem uma força intermolecular, onde essas moléculas vão ficar mais próximas umas das outras, fazendo com que, por exemplo, o seu ponto de ebulição aumente. Se você comparar o HCl, ele é um gás. O gás o metano CH4 também é um gás. Deixa eu desenhar ele aqui. Essa distorção toda pela diferença de eletronegatividade, né? Exato. O CH4 também é um gás. Esse cara é um gás. Esse cara é um gás. Beleza? O ácido clorídrico é um gás, professor? É um gás. Ele está em solução, tá bom? Você pega na garrafinha. Mas ele é um gás. Naturalmente ele é um gás.
certo? O que eu quero dizer com isso aqui? Quero dizer o seguinte, ó. Ele é um gás, ele é um gás. Só que se você pegar o ponto de ebulição do metano, cara, se eu não me engano, é menos 90, uma coisa assim. É muito difícil de você liquefazer o metano. E o ácido clorídrico é alguma coisa, se eu não me engano, entre menos 12. Certo? Ou seja, ele é muito maior o ponto de ebulição. Por quê? Porque ele tem essa interação aqui que faz com que ele aumente bastante o seu ponto de ebulição. Então, quando vocês pensarem em forças intermoleculares, vocês pensem nas moléculas estando muito mais próximas uma da outra ou muito mais afastadas uma da outra. Porque quanto mais próximo, maior é o ponto de ebulição ou pode mudar até o estado físico. Pensa no produto iônico, no composto iônico, mostrar aquele retículo cristalino. Ali é onde eu tenho as minhas moléculas, os íons, muito próximos uns aos outros, por isso que ele é sólido. Aqui eu tenho elas próximas, mas um pouco mais afastadas. Aí tanto que é gasoso, mas com ponto de ebulição bem baixo, bem alto, quer dizer. Beleza? Polos diferentes se atraem. Vocês estão me acompanhando aqui? Espero que sim. Bora lá. As ligações de hidrogênio, certo? Essas que são as mais conhecidas. É um tipo de dipolo especial. Especial por quê? Porque são moléculas polares com polos permanentes. Só que essa ligação de hidrogênio, ela só ocorre entre moléculas que possuam hidrogênio e um dos seguintes átomos: flúor, oxigênio ou nitrogênio. O lance é que a diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e um desses três é tão grande que faz com que a força polo-polo seja mais elevada. Tipo assim, ó, tá aqui nossa aguinha com os polos positivo e negativo, certo? Tá aqui outra aguinha com polo positivo e negativo. O que é que vai acontecer? Normalmente, entre moléculas polares, esse polo positivo vai interagir com o polo negativo. O polo negativo dessa molécula de água vai interagir com o polo positivo dessa molécula de água. O polo positivo dessa molécula de água vai interagir com o polo negativo de outra molécula de água. O lance é, quando é o hidrogênio com o oxigênio, ou hidrogênio com flúor, ou hidrogênio com nitrogênio, se eu mudasse esse átomo aqui, essa força ela é muito mais forte, certo? É tanto que ela forma como se fosse uma rede, ela aproxima muito mais as coisas. Consequência, a água é líquida, ou não é? Por que a água é líquida, pessoal? Porque ela forma ligações de hidrogênio. Ela é a mesma molécula, ela é uma molécula polar, do mesmo jeito que o HCl é uma molécula polar, do mesmo jeito. Ela tem a mesma propriedade do átomo de oxigênio atrair para si os elétrons da ligação, formando um polo positivo e um polo negativo. Mas, como eu estou falando de uma molécula que tem em sua estrutura hidrogênio e oxigênio ao mesmo tempo, que entra nessa regra aqui, ó, ela vai formar um tipo de força intermolecular que é chamada de ligação de hidrogênio, que é muito mais forte. Aí esse cara aqui é um gás, porque elas estão mais afastadas, enquanto a água aqui, ó, o H2O, é um líquido, porque elas estão mais próximas. O ponto de ebulição da água é quanto? É 100 graus. O ponto de ebulição da HCl, menos 12 graus. Captaram aí? Tá dando para entender, povo? Me respondam, please. Bom, tá. Eu tenho uma dúvida, assim, pode ser um pouco específica. Pode perguntar. Tu me disse que o íon dipolo seria entre o composto iônico, que no caso da Exato. água com sal seria o sal, composto iônico, né? E a água seria o composto polar, né? Exato, covalente Que polar. formaria então a solução eletrolítica e tal, por ionização, né? Sim. Só agora a minha dúvida é, sendo, por exemplo, o NaOH, que é um composto polar, né? Ou Não, é iônico também. É covalente. não. É NaOH não é não? covalente, não. É iônico. NaOH É, é iônico. é iônico? É, sim. Ai, meu Deus. A É base é um composto iônico. uma base, né?
As bases são compostos iônicos. É o Na. É muito parecido com o sal. É Na+, junto OH. por atração eletrostática com OH-. Você não tem ligação covalência, não tem compartilhamento de elétrons, não. Tá. Aí seria uma dissociação que iria formar também uma solução eletrolítica, né? Exatamente. A gente vai ver isso no próximo conteúdo, que é Tá forças bom. inorgânicas. As bases se dissociam, assim como os sais se dissociam. Tá bom. Beleza? Era essa a dúvida? A minha era. Beleza. Bom, estamos quase terminando. Aí você tem também as forças de dipolo induzido, certo? Que é quando eu induzo a formação de um polo, que ela vai ocorrer entre uma molécula polar e outra molécula apolar. Como assim? Aqui o CO2, uma molécula apolar, beleza? As cargas, ó, são misturadas. Você não tem um ponto específico com carga positiva ou um ponto específico com carga negativa. Aí você pega aqui a molécula de água, que tem o polo bonitinho, polo negativo e polo positivo. Imagina o que acontece se eu aproximar essas duas moléculas. A água vai induzir as cargas desta molécula para formar um polo nela. Um dipolo induzido. Vou aproximar as duas, ó. As cargas positivas vão vir mais para esse lado esquerdo e as cargas negativas vão ser repelidas para o lado direito. O que é que justifica isso aqui, cara? É por isso que você consegue beber água com gás. Por causa desse tipo de interação. Porque o CO2 é uma molécula apolar. Em tese, ela não é para interagir com a água. Era para formar uma mistura heterogênea, com duas fases diferentes. Por que não forma? Porque eu tenho a indução das cargas da molécula de CO2 formando um polo induzido. Beleza? Então, o nome é mais óbvio do que qualquer coisa. Dipolo induzido é quando tem uma indução de um dipolo em uma molécula apolar por uma molécula polar. Beleza? Polarizam as moléculas apolares Ela por sofre uma indução. distorção, é? Isso. Eu distorço a nuvem eletrônica dela, que não tem nada na molécula que distorça. A molécula em si não vai distorcer, mas uma molécula que vem por fora distorce ela. É como se eu fizesse, sei lá, aproximasse um ímã, aí eu puxo o ferro, entendeu? Eu distorço a nuvem eletrônica da molécula com outra molécula. Não é uma interação entre os átomos dessa molécula, como fosse o caso da água. Aqui na água, ó, tu tem a distorção pelos próprios átomos dela. O hidrogênio puxa o oxigênio puxa do hidrogênio. Aí tu forma polos. Aqui no CO2, tu não tem isso. Ó, as cargas não tem quem puxe mais que o outro. Elas estão bem distribuídas. Mas quando tu aproxima uma molécula que tem polo, ó, essa carga negativa aqui, ela vai atrair as cargas positivas que estão dispersas nessa molécula. E, em consequência, vai repelir as cargas negativas que estão dispersas na molécula. Aí, ó, tudo que é positivo veio para o lado esquerdo, tudo que é negativo veio para o lado direito. Aí agora eu posso dizer que aqui, ó, eu tenho um polo positivo e aqui eu tenho um polo negativo. E antes ela não tinha isso aqui. Beleza? Ficou agora que se aproximou de uma molécula polar. Por isso que é um dipolo induzido. Mas isso acontece naturalmente. Naturalmente. Por exemplo, quando tu bota gás carbônico na água, é isso que está acontecendo. Por isso tu consegue solubilizar gás carbônico, CO2 em água, e tu tem água com gás. Capite? Mas algumas moléculas apolares a gente não pode fazer isso. É Algumas correto não dizer? pode, depende do tamanho. Tipo, tu não consegue fazer isso com óleo. E Foi tem isso que que eu ser pensei. gasoso, tem que ser gasoso também. Para que você tenha uma liberdade grande desses átomos. Se for um líquido, tipo gasolina, óleo, não é tão fácil, entendeu? Não acontece a indução. Mas a força existe. Beleza? Polariza as moléculas apolares por indução. São interações fracas. E a gente tem também o dipolo instantâneo, que é a última, que vai ocorrer entre duas moléculas apolares. Qual é o lance aqui? Seguinte, imagina uma molécula polar. A molécula polar ela tem todas as cargas distribuídas de forma aleatória, né? Você não tem polo formado nela. Mas, todavia, entretanto, essas moléculas estão em movimento, esses átomos dentro da molécula estão em movimento ou estão parados as cargas? O que é que vocês acham?
Ó, eu acho que está em movimento. Está em movimento, né? Então, concorda comigo que pode acontecer, de repente, de formar um polo? Elas, de repente, se alinharem e formar um polo. Sem motivo. Concorda comigo? Não, acho que não, sei lá. Pode. Elas não estão se mexendo. É tipo assim, cara. Eu Ah, jogar. entendi. Eu tô me mexendo aqui na doida. É tipo relógio. Pronto, o relógio é a melhor forma. Um relógio que tá quebrado. Ele não marca a hora certa 2 vezes por dia, não? Tipo, você tá Pois é. quebrado meia-noite. Meia-noite ele marca certo. E meio-dia ele marca certo. Em É um porque, Bruno, momento. Oi. porque não quer dizer que as cargas não existam ali dentro, né? Elas estão ali, né? Tá Estão ali neutro, se né? mexendo. Só que elas não se alinham. Em algum ponto elas vão se alinhar. Aí Hum, forma um dipolo instantâneo. Porque ele forma e some. Na hora. Entendeu? entendi. Ele forma e some na hora. Beleza? Concorda comigo que quanto mais moléculas eu tiver, quanto maior for o tamanho da minha molécula, mais elétrons eu vou ter, maior a chance de acontecer isso aqui? De alinhar? Tipo, se eu tivesse só esse grupinho aqui, ó, a chance deles se alinharem seria uma, né? Agora, se eu pego 2 grupinhos desse, eu dobrei minhas chances de ter um alinhamento, concorda? Sim, é verdade. Se eu pegar 3, eu tripliquei as minhas chances de ter um alinhamento. Se eu pegar 4, entendeu, né? Quanto maior a minha molécula, maior a chance de eu alinhar os polos e ter um dipolo instantâneo. Certo? Consequência. Quanto maior a molécula polar, maior é o número de dipolos instantâneos criados. Ou seja, maior é a força intermolecular. Dessa forma, quanto maior a massa molecular, que corresponde ao tamanho da molécula, maior o ponto de fusão e ebulição. Exemplo clássico disso. CO2 é um gás. Não é não? A gasolina é apolar. E ela é o quê? É um líquido. Eu deveria nem botar CO2, eu deveria botar do metano, CH4. É um gás. A gasolina é o C8H18. Quer que eu aumentei aqui só, cara? Ó, os mesmos átomos. Hidrogênio e carbono. Hidrogênio e carbono. Quer que eu aumentei? O tamanho da molécula. Consegue perceber isso? Que eu estou aumentando só o tamanho, ó. Que eu só tinha um átomo de carbono, aqui eu tenho 8. Aí eu pulo aqui para cera de palma. Faz uma vela. Que é C33H68. O que é que eu fiz? Aumentei a molécula. Mudei a polaridade dela? Mudei os átomos que constituem ela? Não, não mudei. Só aumentei o tamanho. É como se eu tivesse feito, ó, aumentado o número de casinhas, aumentando a possibilidade de formar um dipolo instantâneo, fazendo com que eu tenha pontos de fusão e ebulição diferentes, só em função do tamanho da molécula. Deu E para tem uma entender? relação entre esse ponto de fusão e ebulição com a presença dos dipolos instantâneos cada vez mais, seguindo essa... Tem. Quanto maior o tamanho da molécula, ó, um carbono, 8 carbonos, 33 carbonos. Uma molécula com 33 carbonos, você concorda comigo que é muito maior que uma molécula com 8 carbonos? Uhum. Se a molécula é maior, ela tem mais ligações, ela tem mais elétrons se movendo nessa molécula, ela tem mais chances de alinhar os polos, alinhar as cargas e formar um dipolo instantâneo. Entendeu? Pensa assim comigo, ó. Um carbono desse tem uma chance de formar um polo instantâneo. 8 vai ter 8 chances. 33 vai ter 33 chances. Você percebe que esse aqui vai formar muito mais polos que esse? Se esse aqui tem 33 Pois- chances de acontecer e esse só tem uma chance de acontecer? Mas, Bruno, queria saber assim, se tem uma relação dessa presença de elétrons cada vez maior com o ponto de fusão e ebulição aumentando, ou o ponto de fusão e ebulição só tem a ver com a presença de mais cadeias. Você quer saber em outras moléculas que não sejam apolares, é isso?
Não, eu quero saber qual é a relação dessa maior presença de dipolos instantâneos com o ponto de fusão e ebulição. Quanto maior o número de dipolos instantâneos, maior o ponto de fusão e ponto de ebulição. Ah, é porque os dipolos instantâneos a gente está ligando também com o tamanho da cadeia, né? Claro, Então, porque quanto aí maior a realmente. cadeia, maior a chance de acontecer um dipolo instantâneo. Ah, Entenda, certo, dipolo instantâneo é uma exceção. Não é para ele acontecer. É uma sorte. Alinhou as moléculas. É um ponto. certo. Aconteceu, sumiu. Mas se isso acontece com frequência, tu começa a ter uma força de interação maior. Aí tu começa a sair de um gás, que a força é muito pequena, porque ocorre poucas vezes o dipolo instantâneo, para um líquido, que a força é bem maior, tanto que ele está no estado líquido da temperatura ambiente. Por quê? Porque eu tenho mais dipolos instantâneos acontecendo simultaneamente, aumentando a interação entre uma molécula e outra, deixando para o estado líquido. Até um Agora sólido, entendi. que eu tenho muito mais moléculas, muito mais elétrons, muito mais cargas, que podem alinhar muito mais vezes, formando muito mais dipolos instantâneos, deixando isso aqui no estado sólido. Uma curiosidade bacana, eu tenho certeza que você não sabia. Tu sabe como é que uma lagartixa faz para andar no vidro? De cabeça para baixo? Andar no vidro. É lagartixa. Ela anda no vidro de cabeça para baixo. Onde é que ela está segurando? Ela faz uns dipolos instantâneos, é? Exatamente, cara. Ela anda por forças de London. Ali na mãozinha da lagartixa tem um monte de pelinho microscópicos, moleculares, que fazem dipolos instantâneos e se grudam no vidro por interação de dipolo instantâneo. É massa demais isso aí. Mutante, ela. É, por aí. Sim, agora. Agora terminou. Falta só exercitar e fixar o que foi aprendido. Tem 7 minutos aí, dá tempo. Dá tempo? Dá tempo. Ó, indique as geometrias das figuras abaixo. Galera, aqui é só para revisar. Ó. Olha para o átomo central. Tem elétron? Não. Tem quantos ligantes? 2. Linear. Olha para o átomo central. Tem elétron livre? Não. Tem quantos ligantes? 3. Vai ser o quê? Plana. Certo. Aqui tem ligante no meio? Elétron livre? Não tem. Tem quantos ligantes? 4. Tetraédrica. Esse é o raciocínio que eu quero que vocês façam quando vocês pegarem uma questão dessa. Talvez eles não deem a estrutura, tá bom? Eles podem dar podem dar assim, tipo CH4. Aí você tem que saber, tá bom? Que são 4, o átomo central. Aí vem aquele estudo de estrutura de Lewis que a gente fez na aula passada. Aqui, ó. Tem elétron livre no átomo central? Tem. São quantos ligantes? 3. São quantos pares? 1. Um par com 3 ligantes é a pirâmide trigonal. Pirâmide trigonal. Aqui tem 2 ligantes e 2 pares. Ou então olha só para a estrutura. Isso aqui é angular, tá bom? Não precisa nem quebrar a cabeça, não. Angular. Que forma esse ângulo aqui, ó. Como você pode só olhar para cá e imaginar a pirâmide sendo formada se você estiver vendo a estrutura em si. Aqui eu estou vendo o quê? A bipirâmide. Está aqui o triângulo e está aqui a pirâmide em cima e a pirâmide embaixo. Como é que eu vejo ela? Pelos elétrons, ó. Não tem par no átomo central e são 5 ligantes. Bipirâmide. Aqui tem par? Tem. Quantos ligantes? 4. Um par, 4 ligantes. Isso aqui é a boa e velha gangorra. Aí se você quiser imaginar um menino sentado aqui, ó, e outro menino sentado aqui, brincando de gangorra, você consegue entender porque que ele chama desse nome. Gangorra. Certo? Aqui, 2 pares, 3 ligantes. Forma de T. O T ele identifica aqui, ó. Que tá aqui o T, ó. Desenhado. Forma de T. Aqui é uma linha, né, pessoal? Então é linear.
Aqui nós temos a molécula mais preenchida possível, que é um octaedro. Quem jogou RPG Vampira à Máscara, isso aqui é um dado de 10 lados, certo? É um octaedro. Aqui nós temos, ó, 5 ligantes, um livre, é a pirâmide quadrada. Pirâmide quadrada. Não confunda com a trigonal. E aqui nós temos a quadrada planar. São todas as geometrias que vocês vão ver. São 12 estruturas. Aí, ó. Compostos HF, NH3 e H2O apresentam elevados pontos de fusão e ebulição quando comparados com H2S e HCl, por exemplo, devido a forças de Van der Waals, forças de London. Lembra, forças de Van der Waals, galera, é a força de polo permanente, ou de polo de polo. A comum, tá bom? De polo de polo. Isso é Van der Waals. Forças de London, eu estou falando de polo induzido e de polo instantâneo. De polo induzido. Tem esses nomes bonitinhos aqui. Galera, a letra tá feia porque é no mouse, viu? É foda. Certo? Ele tá perguntando se esses três... Ele tá dizendo o seguinte, esses três aqui têm pontos de fusão e ebulição maiores quando comparados com os dois de baixo. Devido à força de Van der Waals, de polo? Não justifica. Todas elas fazem forças de polo. Todas essas 5 moléculas fazem forças de Van der Waals. Forças de London, nada a ver, são moléculas polares. Ligações de hidrogênio? Yes, baby. Hidrogênio ligado a flúor, hidrogênio ligado a nitrogênio, hidrogênio ligado a oxigênio, forma a ligação de hidrogênio, que possui ponto de fusão e ponto de ebulição elevados, quando comparadas com outras moléculas que fazem de polo, ou de polo permanente. Vamos só para terminar aqui. Ligação eletrostática, isso aqui é ligação iônica. Ligação iônica, isso aqui é ligação iônica, tá bom? Então essa aqui é a céu. Relacione a coluna abaixo e indique quais são as principais forças intermoleculares, coluna 1, que ocorrem entre as moléculas das substâncias moleculares listadas na coluna 2. Então tá aqui, ó, A1 é ligação de hidrogênio, A2 é ligação de polo, A3 é de polo induzido ou de polo. Certo? De polo induzido e de polo induzido. Coluna 2, amônia. Como é que eu vou fazer esse raciocínio? Galera, eu vou ter que saber se a molécula é apolar ou não. Beleza? Uma dica, bizu grande, é que normalmente as moléculas apolares ou são diatômicas ou são hidrocarbonetos, que só tem hidrogênio e carbono. E oxigênio. Beleza? Então, bora aqui. NH3 eu sei que é polar. Lembra lá, NH3? Pirâmide trigonal. Ó. Pirâmide trigonal. É polar. E eu tenho hidrogênio ligado a nitrogênio, que entra naquela regra. Se eu quiser decorar também ligação de hidrogênio, é só pensar na buzina. Como é que a buzina faz? Ela faz FON. Ó. Flúor, oxigênio e nitrogênio. FON, buzina, ligação de hidrogênio. Certo? Nitrogênio. Então isso aqui, galera, é A1, ó. Ligação de hidrogênio. A água é polar. Eu sei que é polar, é angular. Tá aqui, ó. Água. Hidrogênio ligado a oxigênio. Então também é ligação de hidrogênio. Acetaldeído. Galera, CH2O. Estrutura disso aqui. Se você for fazer a estrutura de Lewis dela, você vai encontrar isso aqui, ó. C dupla O H. Oh, meu Deus. C dupla O H H. Certo? Ó. Puxa para cá, puxa para cá, puxa para cima. Essa molécula é polar. Certo? Ela é polar, mas não tem, ó. E tem, mas não tem hidrogênio ligado ao oxigênio. Preste atenção. Ela tem hidrogênio e oxigênio na mesma molécula, mas não tem o hidrogênio ligado ao oxigênio. Diferente dessas aqui, ó. Então, ela é o quê? Dipolo. É a 2. Certo?
Ligação de hidrogênio vai ocorrer sempre quando eu tenho um hidrogênio ligado a uma dessas três. Bromo é molécula diatômica homonuclear. Toda molécula diatômica homonuclear é apolar. E as moléculas apolares interagem por dipolo induzido, ou instantâneo, que é a 3. E o cianeto de hidrogênio, HCN, é H ligado a C, ligado a N, certo? Tem essa estrutura aqui, HCN. Eu tenho nitrogênio ligado a carbono, que está ligado ao hidrogênio. O hidrogênio, por acaso, está ligado ao nitrogênio? Não, não está. Então, não entra aqui, ó, na buzina, na FON. Então, esse cara é uma dipolo de polo. Ficou claro, pessoal? Ai, casa luz, tudo puxado. Galerinha, a gente já passou das 10, então deixa eu só fazer a chamada com vocês. Eu vou escrever vai aqui e vocês botam o nome completo de vocês, tá bom? Vai. Só preencher com o nome completo que fica gravado. Galera, a aula é essa. Muito obrigado pela atenção de vocês. E gostaram da aula? Somente os novatos? Deu para acompanhar o conteúdo? Eu sei que vocês estão em falta com as 3 aulas passadas, vocês não viram aí, dá um gap grande na cabeça. Mas deu para entender o que eu falei hoje? Queria um feedback de vocês. Eu gostei, foi melhor que a anterior, porque a anterior foi um pouco mais rápida. Mas é isso. A anterior foi complicado porque era muita coisa para ver em pouco tempo. Mas tu deu uma olhada no YouTube nela? Tá lá, acho que dá para ver com mais calma lá. Viu? E é isso aí, galera. Boa noite. Dois conteúdos. Como é? Boa noite. É muito conteúdo. Tchau, tchau, galera.